Na continuidade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso 14. Carta da igreja a Laodiceia. E aí, nós falamos ali do primeiro amor. E aí, na continuidade, nós vamos ver aqui um detalhe que a gente precisa estar atento, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, porque entendemos que somos totalmente dependentes de Ti. Pedimos misericórdia, Pai, se perdemos o ponto, se não estamos nem quente nem frio, se estamos de uma maneira, Pai, que não Te agrada. A Tua palavra diz: a ponto de querer vomitar. Senhor Deus, mas a Tua misericórdia não permite ainda sermos vomitados. O que significa que ainda temos jeito, que ainda podemos ser, Pai, preparados da maneira que o Senhor quer. E se estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor está ainda falando conosco. Então nos abençoa, que em nome de Jesus sejamos, Senhor Deus, realmente preparados e colocados da maneira que o Senhor quer, porque queremos ser usados por Ti. Queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Como igreja do Senhor, Pai, nós estamos aqui para Te adorar e para dizer, Pai, que queremos nos assentar no trono contigo. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Queridos, eu estava falando, a gente estava lendo ali, voltar ao primeiro amor, estar no primeiro amor, viver o primeiro amor. E aí na continuidade, no capítulo 3 de Apocalipse, a gente vai lendo e daqui a pouco o Senhor me trouxe, na continuidade da leitura, esse texto. E a gente fica ouvindo Deus falar quando a gente precisa trazer uma mensagem. E o Senhor disse assim: essa mensagem é para o começo do ano que vem. Eu não sabia qual era o tema. Deus ainda não tinha nem falado para o pastor Pedro qual era o tema. Mas eu poderia, na continuidade do outro mês que eu preguei na ceia, pregar sobre isso, mas o Senhor não me deu, falou não. E ele começou a trabalhar um pouco esse texto, e eu já falei que eu sou de pessoa que eu vou escrevendo, às vezes escrevo uma coisa, o pastor está pregando de manhã, eu escrevo um pedacinho, vou fazendo como se fosse alguns retalhos, porque eu entendo que o Senhor tem uma maneira de trabalhar, e na maneira de trabalhar ele forma uma palavra para a igreja. Né? A gente vai armazenando na mente, vai colocando nos repartimentos e vai puxando conforme a necessidade, conforme a vontade de Deus. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei assim, pensando como Deus é misericordioso. Porque a Bíblia é bem clara quando ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente.
Ele está falando para alguém que está na igreja e está fazendo alguma coisa. Ele está falando para o seu povo que está fazendo a sua obra. Ele não está falando para as pessoas que estão lá fora, ele não está ministrando para pessoas que estão sem conhecimento de Deus, não. Ele está trazendo uma palavra para a sua igreja. E ele diz: conheço as tuas obras. E quando ele diz obras, ele está falando da sua vida, do seu dia a dia, porque a gente sempre costuma falar aqui que a igreja do Senhor nós não podemos trabalhar somente no domingo. Precisamos ser igreja de domingo a domingo. Precisamos ser igreja todo o tempo. Quando você está no seu trabalho, a Bíblia diz que nós precisamos fazer o melhor. Quando você está lá na sua faculdade, você precisa fazer o melhor. Quando você está fazendo qualquer atividade, você precisa fazer o melhor. Quando você está cuidando da sua família, você precisa fazer o melhor. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que quem faz, faça como se estivesse fazendo a Deus. Então você precisa fazer a obra do Senhor com excelência. Mas a Bíblia diz que aqueles estavam nem quentes, nem frios. Tem comida que é fria, não é isso? Tem comida que é para você comer fria. A gente aqui no Ano Novo, né? A Rosinha estava descendo ali com as comidas ali para aquela sala. E eu falei: e a Rosinha, isso aqui não pode ser quente nem frio. Como é que vai ser? Você vai esquentar ainda? Ela falou assim: vai ser na temperatura ambiente. Aí eu falei assim: então tá bom. Mas teve comida que ela falou assim: eu preciso colocar aqui na geladeira. E essa comida aqui da geladeira, ela vai estar fria, vai estar preparada para o ambiente na hora que a gente for comer. E aí, aquilo ali foi mostrando exatamente isso. Mas a Bíblia é bem clara: não sejam nem quente, nem frio, por isso ele está a ponto de vomitar. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não estou me agradando disso, eu não estou me agradando daquilo. Eu preciso chamar a atenção para que você veja aonde perdeu o ponto. Aonde perdeu, porque, por exemplo, alguém aqui gosta de café frio, apesar de ter hoje café gelado, né? Mas eu estou falando, alguém gosta de café frio? Não. Né? A pastora Cris, por exemplo, quando toma café, ela está fervendo. Eu, particularmente, deixo esfriar um pouquinho, eu não tenho condições físicas para aguentar um café quente, né? Aquele fervendo, porque ela diz que perde sabor. Para mim já perde sabor se estiver muito quente. Então, é só os detalhes, mas você não vai querer tomar um café gelado. E nós precisamos estar atentos a isso, à vontade do Senhor para nós. Não podemos ser mornos. Se formos mornos, o Senhor diz a palavra que ele fica a ponto de nos vomitar. Mas a sua misericórdia nos sustenta. A Bíblia diz que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E é a causa dele não nos vomitar. Porque a sua misericórdia vai dando ainda um tempo, vai dando um tempo. Mas, na continuidade do texto, eu fui ver por que a pessoa se torna morna. Na continuidade do texto diz assim: pois dizes, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Essa é a hora que eu e você precisamos estar atentos. É quando a gente acha que a força do nosso braço a gente consegue as coisas. É quando a gente acha que o nosso trabalho é o suficiente para nos sustentar. Ah, não, mas eu ganho muito bem. Querido, você ganha muito bem, porque o Senhor é que abriu a porta. Você ganha muito bem porque o Senhor é que te deu condição de trabalhar. Você ganha muito bem porque o Senhor teve misericórdia e te deu condições daquela pessoa, daquele patrão se agradar de você e te dar esse emprego. Ah, não, foi pela minha capacidade, eu estudei muito, eu me preparei. Amém. Que você continue se preparando, estudando. Mesmo você que já está em algum trabalho, vai continuar trabalhando, estudando, preparando para crescer, mas você precisa entender que a sua dependência tem que ser no Senhor. Que a sua dependência não pode ser na força do seu braço. Ainda diz assim, pois diz, ou seja, a pessoa está dizendo, estou rica, abastada e não preciso de coisa de nenhuma. E nem sabes tu, és infeliz. Sim, infeliz. É aquela pessoa que não tem felicidade. Miserável.
aquela pessoa está sem condição de ter nada. Pobre, cego e nu. Essa pessoa que está agindo na força do seu braço, na verdade, ela está numa condição de miserável, numa condição de que não consegue enxergar, ou seja, ela precisa de alguém para carregá-lo, mas ela está se achando, ela está achando que ela está fazendo as coisas porque ela é muito boa. Querido, o Senhor é bom, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós não, nós somos maus, nós precisamos aprender a depender do Senhor. E o nosso Deus é tão bom, a Bíblia diz para nós, né, que quando o povo estava ali com Moisés aprendendo as coisas, o Senhor vai ensinando e diz assim a Bíblia, que a vida e a morte. Hoje escolha para vocês a vida ou a morte. Eu digo para vocês, escolha a vida. Ou seja, o Senhor é tão bom que, além de dar a opção, dar a alternativa a nós, Ele ainda nos dá a dica da prova. Ele faz como se fosse o gabarito, Ele coloca ali a prova para a gente e fala assim, ó, marque com o X a resposta certa. Vida ou morte? Aí você fica assim, o que eu vou escolher? Aí Ele fala assim, ó, escolha a vida. Né? Me faz lembrar um seminário, né? A gente chamava o professor de professor misericórdia, porque ele chegava assim na prova de hebraico, ninguém sabia nada, e ele falava assim, acho que essa aqui é muito difícil, né? E ficava assim, ó, quase que marcava. Ah, tá bom, a gente entende, na hora de escolher é difícil mesmo. Assim como o nosso Deus. Vida ou morte, o que você escolhe? E aonde eu te digo isso? Porque a Bíblia diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueça. Ouro refinado no fogo. Ou seja, um ouro da melhor qualidade. Um ouro da melhor forma. Ou seja, o Senhor ainda te dá a dica, compre de mim ouro. Compre de mim princípios. Compre de mim aquilo que vai te levar a um lugar de bênção. Compre de mim, ou seja, o Senhor está te dando a opção. Compre roupas brancas para que você se vista e não manifeste a vergonha, ou seja, se vista de santidade. O Senhor vai te dando as dicas, querido. Te vista de santidade. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, ou seja, para que você consiga ver qual caminho seguir, para que você veja qual opção escolher, para que você veja aonde deve andar. O Senhor está dizendo, e a gente só pode comprar de quem? Dele. Só Ele tem isso para nós. Só Ele tem a misericórdia, a sua bondade para nós. Só Ele tem a sua palavra para nós. Só Ele tem o seu Espírito para nós. Esse fogo é o Santo Espírito de Deus para mim e para você. Esse fogo, ele é algo que o Senhor deu a mim e a você. O Senhor é tão bom, Ele nos deu um ouro refinado. Ele nos deu o ouro da melhor qualidade. Ele nos deu o Santo Espírito. Ele nos deu e nos ensinou a termos santidade. E a andarmos, sabemos para onde vai. E a Bíblia diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sabe por que o Senhor faz isso? Porque te ama. Sabe por que faz isso? Porque Ele me ama. O amor de Deus nos constrange e Ele nos corrige porque nos ama. Sabe por que nós não fomos consumidos? Porque Ele nos ama. E o amor faz com que Ele nos dê uma nova chance. Não é que a gente deva abusar, então o Senhor vai me dar chance hoje, vai me dar chance amanhã, não. O Senhor está dizendo eu estou hoje te dando mais uma chance. Hoje, quando eu falo para você para escolher, é porque eu estou te dando mais uma chance. Estou querendo dizer para você o quanto eu te amo. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, pois sou zeloso e arrepende. E depois ele diz que vai bater a porta. A gente costuma falar esse texto para quem está lá fora, mas diz que estou à porta e bato. Para quê? Para cear. A ceia, conforme o pastor falou, é um momento de comunhão, é um momento de relacionamento, é um momento de intimidade. Quando você se assenta à mesa com alguém é porque você tem intimidade com essa pessoa.
Quando você se assenta para cear, para comer, é porque você tem um momento de comunhão, um momento em que todos somos iguais. Ninguém, quando bota na mesa, vai dizer assim, olha, eu vou comer isso aqui, você vai comer aquilo. Não. A mesa, a comida está ali para todo mundo. E o Senhor está dizendo isso para nós. Eu estou te dando a chance de cear comigo. Eu te dou a chance de ter comunhão comigo. Eu estou te dando a chance de poder relacionar-se comigo. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ali o Senhor colocou essa palavra e eu entendi que Deus queria dizer para nós estarmos atentos, fazermos boas escolhas, fazermos e escolhermos as coisas certas para cada um de nós. Nós precisamos escolher viver 2026 o melhor ano das nossas vidas. Mas para viver o melhor ano das nossas vidas, nós precisamos mudar algumas atitudes que a gente sabe que não estava agradando ao Senhor. Para que nós possamos viver o melhor ano das nossas vidas, nós precisamos fazer as escolhas certas. Para vivermos o melhor ano da nossa vida, nós precisamos saber que o caminho que a gente estava andando, né? Já colocamos colírio, já colocamos, temos condição de andarmos pelo lugar certo, então para que nós vamos andar nos mesmos lugares de erro? Nos mesmos lugares de falha? Nos mesmos lugares onde não agrada ao Senhor? Precisamos corrigir isso, querido. Talvez seja ano de corrigir rota. Viver o primeiro amor, vivenciando o primeiro amor, significa que eu preciso tomar atitude aonde eu possa viver esse primeiro amor. Vivenciar esse primeiro amor significa que eu estou em movimento, eu estou em continuidade no propósito que Deus me deu. E quando eu digo propósito que Deus nos deu, a Bíblia ela vai nos mostrando vários propósitos, vários homens de Deus, que cada um tinha um propósito, assim como na igreja. Nem todos vão pregar, mas também nem todos vão estar lá na porta recebendo. Também nem todos vão ensinar, nem todos vão cantar, mas todos nós temos que estar preparados para falar do amor de Deus. Mas todos nós temos que estar preparados para viver o amor de Deus e manifestar esse amor às outras pessoas. Porque para isso não é função, não é ministério, não é chamado, é simplesmente uma ordenança como cristãos. Se queremos nos parecer com Ele, precisamos mostrar isso às outras pessoas. Preciso mostrar às pessoas que estão lá fora. Precisamos mostrar às pessoas que estão próximas a nós. Precisamos mostrar às pessoas que olham para você e esperam de você uma atitude diferente do seu colega de trabalho. Que espera de você, conforme o pastor pregou de manhã, que você não julgue, mas que você o ajude quando ele estiver falhando. E eu digo principalmente outros cristãos, porque nós às vezes olhamos e temos o hábito de apontar o dedo, temos o hábito de questionar, de colocar as pessoas numa dificuldade maior, mas o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que nós venhamos ter uma atitude de ajuda, que a gente olhe e fale assim, se o Senhor me perdoou, sendo eu o maior dos pecadores, porque senão a gente vai estar igual aquele homem, achando que não precisa. A gente precisa entender que nós somos pobres, cegos e nus, miseráveis, que precisamos da misericórdia de Deus, que precisamos da glória e da graça de Deus sobre nós, que precisamos que o Senhor olhe para nós e nos ame e com isso nos corrija. E com isso corrija aqueles também que estão vivendo essa situação. Eu quero que você, esse ano, quando você ver alguém que esteja falhando, você diga, olha, o Senhor não mandou te julgar, mandou te amar. Mandou dizer que você pode se arrepender, arrependa-se.
A Bíblia é bem clara. Pega esse texto, querido. Pega esse texto, imprima ele, coloque lá no seu quarto, na sua geladeira, onde você quiser, e coloque assim: Senhor, esse ano eu vou me colocar como essas pessoas que precisam da tua misericórdia, porque eu quero cear contigo, eu quero estar contigo, eu quero me relacionar contigo, em nome de Jesus, amém? E aí o Senhor, colocando esse texto, Deus tem, é o que eu falo, a gente vai pegando e Deus vai mostrando, vai falando com a gente. E o Senhor me fez lembrar de uma passagem que Deus foi trabalhando algumas coisas que nós precisamos entender, para que a gente não seja morno, para que a gente entenda e veja, porque o morno é o que eu falei, é aquele que perdeu o ponto. Você lembra quando você aceitou Jesus? O quanto você ficou quente, o quanto você ficou fervoroso, o quanto você não tinha tempo ruim, todo o tempo você queria estar orando, todo o tempo você queria estar buscando o Senhor. E quando você foi batizado com o Espírito Santo, então, toda hora você queria orar para falar em línguas, toda hora você queria buscar a intimidade do Senhor para poder sentir um pouco, talvez um arrepio, talvez uma sensação gostosa. É ou não é? É por isso que a Bíblia diz, para que a gente possa entender e não sejamos mornos. É melhor, a Bíblia diz, é melhor ser frio. Olha só o que a Bíblia diz, é melhor ser frio do que morno. E aí o Senhor me levou num texto, e eu gostaria que você abrisse, em 2 Reis, capítulo de número 6. E nós vamos discorrer do 1 ao 7. Uma palavra rápida, amada, para nós, mas para que a gente possa refletir. Porque eu creio e espero que esse ano seja um ano onde a gente não venha estar morno em nenhum momento. Para que a gente saiba aonde caiu o nosso machado, aonde caiu o ferro, aonde caiu. Ah, não, mas eu não caí. Amém. Ah, mas eu não estou fraco. Amém. Mas se a palavra do Senhor veio para nós, é porque nós precisamos. E eu sempre falo, glória a Deus que aqui não tem super-homem. Porque quando Deus dá uma palavra, eu falo, Senhor, a primeira palavra é para mim, eu preciso saber. Eu preciso saber o que o Senhor quer consertar, o que o Senhor quer acertar. Olha o que diz para nós no verso 1. Eu vou ler do 1 ao 7, depois eu vou. Eliseu faz flutuar um machado. Os membros da comunidade dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde vivemos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para morar. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com teus servos? Sim, ele respondeu. Então Eliseu os acompanhou. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Não sei se todos conhecem esse texto, mas é um texto onde o profeta Eliseu, já depois de estar agora como liderança, Elias já tinha sido tomado pelo Senhor, e agora Eliseu, diante do seu ministério, ou durante o seu ministério, vive um momento em que ele está ali com aqueles profetas que não acreditavam nele,
Os profetas que disseram para ele, fica aí, ó, onde é que você vai? Os profetas que agora estavam aprendendo com ele. Os profetas que agora estavam vivendo experiências que antes haviam ou viviam com Elias, agora estão vivendo com Eliseu. Alguns novos, alguns ainda antigos. Por quê? Porque é escola de profetas. E escola de profeta é algo que é igual, mais ou menos como se a gente dissesse no primeiro, segundo, terceiro ano. Você vai aprendendo, vai crescendo, e aí vai sendo enviado. E aqui Eliseu começa a viver aqui esse tempo com os homens, com aqueles jovens. E a Bíblia diz assim, disseram os discípulos dos profetas. Ou seja, foram eles que disseram que aquele lugar era estreito. Aquele lugar era pequeno. É bom, amados, quando nós começamos a perceber que existem pessoas que estão perto de nós, pessoas que estão perto da liderança, pessoas que estão perto do pastor e dizem assim, pastor, esse lugar já está ficando pequeno. Pastor, esse lugar já está ficando apertado. Pastor, a gente já tem que começar a pensar em outro lugar. Aqueles homens perceberam que o lugar estava estreito, que aquele lugar estava pequeno demais para eles. O que eu entendo, querido, é que nós precisamos ter a visão como aqueles jovens, de querer alargar a tenda, de querer crescer. O lugar que nós estamos vivendo está se tornando o quê? Pequeno. Isso significa que o quê? Que estão chegando mais pessoas. Aqueles homens, aqueles jovens, tinham essa visão. Olha, eu não preciso ser o pastor, eu não preciso ser o líder para entender que eu preciso fazer com que o lugar seja alargado. E eu preciso fazer com que chegue mais pessoas, porque tem lugar para todo mundo. E se não tiver, o que é que eu vou fazer? Alargar a tenda. Eu não posso ter uma visão egoísta de dizer o lugar está apertado, tomara que vá embora um monte de gente para eu ter conforto. Não, eu tenho que dizer, eu não posso me acomodar. Esse lugar tem que ser aumentado, porque precisa chegar mais gente. A nossa visão, querido, tem que ser uma visão de pessoas que queiram que chegue mais gente. Isso significa que a gente não está morno, que a gente não está acomodado numa cadeira de igreja. Quando o pastor recebeu do Senhor essa palavra de vivenciando o primeiro amor, eu falei, Senhor, agora eu entendo porque o Senhor me deu a palavra. Porque a gente não pode se acomodar mesmo. Se eu vivenciar o primeiro amor, se você vivenciar o primeiro amor, sabe o que vai acontecer, querido? Esse lugar vai se tornar estreito, esse lugar vai se tornar pequeno, esse lugar vai se tornar de uma maneira que vai ser necessário alargar as tendas. Então a gente precisa ter a visão, como aquele jovem, de aumentar o espaço físico para aumentar o número de pessoas. Não fique querendo que pessoas não venham. Contrário, fique torcendo para vir todo mundo e ficar pequeno, porque aí você vai conseguir dizer, eu estou com o coração cheio de desejo que essa tenda seja alargada. Amém? Se alegre, porque o lugar está estreito. Mas tome atitude para que você queira e faça essa tenda ser alargada. E ele diz assim, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos o lugar em que habitemos. O que o profeta respondeu? Ide. Ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide. Aquele profeta representava quem, querido? O Senhor. O profeta não era símbolo, não era a presença de Deus na terra. Aquele homem está dizendo, ide. O Senhor está dizendo para mim e para você, vá, ide. Não tenha medo. Você não está conseguindo entender que está estreito, que está pequeno? Vá. Só que aquele homem entendeu
E por isso que eu fiz a ligação, foi aqui que eu fiz a ligação com o texto de Apocalipse, que o homem de Apocalipse disse o quê? Ah, eu sou rico, não preciso de nada, tenho condições, mas o Senhor disse, tu és pobre, cego, nu, miserável, não é isso? Mas esse homem, esse jovem entendeu, não, o Senhor quer que eu vá, sim, mas olha só o convite daquele homem, disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele me fez lembrar o quê? Moisés, se o Senhor não for comigo, não me deixe sair daqui. Você precisa ir sim, querido. Você precisa fazer a obra do Senhor sim. Você precisa manifestar a presença de Deus sim. Mas você precisa chamar o Senhor para ir contigo. Você precisa chamar a presença do Senhor. Vai comigo. E sabe o que o Senhor responde? Eu vou. Isso que é lindo, querido. Porque o profeta poderia dizer, não, vocês que tiveram a ideia, né? Vocês que possam ir. Mas não. O Senhor falou assim, eu vou. O profeta falou, respondeu, eu vou. O Senhor diz para mim e para você, eu vou contigo. Sabe, quando você for falar do meu amor para a sua família, eu vou contigo. Quando você for falar do meu amor para aqueles que estão lá no trabalho contigo, eu vou contigo. Quando você precisar de mim para orar por alguém, eu vou estar contigo. O Senhor vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não nos deixa sós. O Senhor não deixa que a gente vá sozinho. O Senhor vai conosco. O Senhor tem para nós uma palavra, ide. Mas Ele diz, eu vou com você. Eu vou com você. Você não vai sozinho. O Senhor nos enviou o Espírito Santo, querido, para que Ele faça tudo que é necessário como parceiro nessa obra. Ele vai fazer como parceria. O Espírito Santo é nosso amigo, é nosso parceiro nessa obra. E Ele vai estar conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Ou seja, o que é necessário para largar a tenda? O que é necessário fazer para que a igreja seja aumentada? Evangelismo é madeira. Palavra do Senhor é madeira. Oração é madeira. Cortar a madeira significa, querido, que eu vou trabalhar e trazer e fazer com que os elementos que o Senhor me der vão ser colocados de maneira correta. Cortar a madeira. Cortar para que a presença do Senhor esteja ali e eu possa aumentar. Cortar. O que é necessário? Olha lá. Cortar a madeira. Você está disposto a cortar a madeira? Você está disposto esse ano a jejuar pelos teus propósitos e o propósito da igreja? Você está disposto a orar? Nós estamos vivendo agora 12 dias de oração. Vem estar conosco. 12 dias de oração. De janeiro a dezembro, os 12 primeiros dias do ano, nós estamos colocando cada mês. Hoje, quando acabar o culto, se você puder, fica mais um pouquinho, nós vamos estar orando pelo mês de abril, hoje é dia 4. Amanhã, o que eu vou fazer à noite? Eu já sei, tem um compromisso lá com a igreja. Eu vou cortar madeira, eu vou orar pelo mês de maio. Você pode, querido, participar. Você pode ser um ativo na casa do Senhor. Você pode ser alguém que manifesta a glória de Deus. Você pode ser alguém que vai orar por outras pessoas esse ano. Por quê? Porque você vai orar mais no secreto com o Senhor e vai pedir a Ele condição de fazer com que as madeiras sejam cortadas. O Senhor já colocou sobre as tuas mãos os equipamentos corretos. Oração, jejum, palavra. Clamor. A igreja precisa aprender a clamar. Clamar.
Tem um hino que diz, né? Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Clame esse ano, querido. Use esse instrumento na mão do Senhor. Use a oração. Use o louvor. Louvor não é só música, não. Louvor é um momento em que você entra ali na comunhão com o Senhor. Eu na comunhão com o Senhor, até eu canto, amado. O Senhor, acho que me ouve. E Ele vai te ouvindo. Para que você possa orar, para que você possa adorar ao Senhor. Use o louvor como uma arma, como um instrumento, pode dizer, nas mãos do Senhor esse ano. Corte a madeira. Você está disposto esse ano a cortar a madeira? Porque enquanto você estiver cortando a madeira, querido, você vai estar atento à obra do Senhor. Você vai estar atento à necessidade. E quando você está cortando madeira, você não vai estar perdendo tempo fofocando na vida do irmão. Você não vai estar perdendo tempo falando mal de alguém que por algum motivo fez alguma coisa, colocou alguma coisa na rede social, falou de alguém. Você vai estar o quê? Atento. Eu preciso focar aqui no Senhor. Eu preciso, porque senão eu vou ficar morno e eu não vou entender o que eu preciso fazer. Mas eu vou cortar madeira. Eu vou trabalhar na obra do Senhor. Eu vou ficar atento. E a Bíblia diz assim no verso 5: sucedeu que enquanto um deles derrubava o tronco, o machado caiu na água. O machado, querido, caiu na água. E eu pergunto a você, você tem trabalhado na obra do Senhor? Você está em atividade na obra do Senhor? Você está em atividade como cristão? Eu volto a dizer, mesmo que você não tenha função nenhuma na igreja, você está em comunhão com o Senhor? Você veio nessa noite participar da ceia? Você veio essa noite porque está em comunhão com o corpo de Cristo? Você veio essa noite porque você entende que precisava começar o ano na presença de Deus? E aí você entende que você está cortando. Olha só, enquanto um derrubava a madeira, ou seja, caiu a madeira. Estava caindo. Mas caiu o machado na água. E eu te pergunto nessa noite, aonde caiu o teu machado? Aonde caiu o instrumento que estava nas tuas mãos? Aonde caiu? Porque o grande segredo, querido, é que eu e você precisamos reconhecer se ainda estamos com o machado na mão ou se ele já caiu da nossa mão e a gente nem percebeu. Se o machado está na nossa mão ou se a gente simplesmente está batendo agora com a mão, está sentindo dor e está achando que com a força do nosso braço a gente vai continuar fazendo a obra. Será que com a força do teu braço você consegue derrubar um tronco? Será que aquele homem, se continuasse batendo com a força da sua mão, com a força do seu braço, ele conseguiria derrubar? Não sei. É um homem muito forte aí desses que treinam hoje, né? Pudesse derrubar. Mas olha o esforço que ele teria que fazer. E ele não estaria usando o quê? O instrumento correto. Por quê? Porque talvez o machado caiu. E você não viu. Talvez o machado caiu e a gente não tenha percebido. E eu estou achando que fazer a obra do Senhor na força do meu braço vai ser o suficiente. Eu tenho um propósito, cortar madeira. Eu tenho um motivo, alargar a tenda. Mas se eu não estiver usando o instrumento correto, que é o Espírito Santo de Deus, a palavra, que é a oração, que é a presença de Deus, eu sinto dizer que eu não vou conseguir. Muitos, amados,
estão batendo no tronco e não perceberam. A mão está doendo, mas não está percebendo, porque não consegue olhar para a mão e entender que o machado caiu. Muitos estão com o instrumento, batendo só com a madeira. Talvez caiu só o ferro do machado. E aquele ferro do machado é como se a gente chamasse da cabeça. E a cabeça da igreja é Cristo. Sem a cabeça, a gente só vai ficar dando paulada no tronco. Sem Cristo, a gente não vai conseguir fazer nada. Porque sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia, amado, as pessoas tentam achar aí, os estudiosos tentam achar meios e por mais que tentem, não conseguem achar contradição, porque a Bíblia se complementa, a Bíblia se completa, e a gente vai entendendo que o Senhor está dizendo para mim e para você: use o instrumento correto e perceba se ele caiu na água. Perceba se você tem feito a obra do Senhor da mesma maneira que quando você tinha aquele primeiro amor. Se quando você estava vivenciando o primeiro amor da sua conversão, o primeiro amor de quando você foi batizado com o Espírito Santo, olhe para a sua vida. Mas eu não estou dizendo isso para você se condenar, porque eu mesmo falei isso aqui anteriormente. Eu não estou falando isso para você se condenar. Eu estou falando isso para você entender e se alertar e saber que o Senhor ainda conta contigo para fazer essa obra. Porque, sabe o que poderia ter acontecido? O profeta poderia dizer: você é um relaxado, você não prestou atenção e não percebeu que o ferro estava ficando o quê? Frouxo. Porque conforme você vai batendo, você vai percebendo que o martelo vai ficando meio frouxo, né? A ponta do machado vai ficando meio frouxo. Ou seja, aquele jovem não percebeu. Talvez você não esteja percebendo, amado, mas você tem orado menos, você tem lido menos a palavra, você tem se apercebido menos daquilo que Deus quer fazer contigo, tem vindo menos à casa do Senhor, tem escolhido os cultos que querem vir. Não está percebendo que o machado está frouxo e talvez esteja a ponto de cair na água. Essa noite, querido, é a noite de você afiar o teu machado, mas você consertar a sua ferramenta. É noite de você dizer assim: acabaram-se as desculpas. Nenhum motivo que eu fale pode ser mais importante do que eu entender que o Senhor ainda conta comigo para cortar mais árvores por aí, para cortar troncos. O Senhor ainda conta comigo para largar a tenda. Caiu na água. Você pode estar trabalhando, mas precisa entender, querido, que talvez o seu machado esteja frouxo, a ponto de cair na água. E a Bíblia diz assim: ele gritou e disse: ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor. Nessa hora, querido, era como se ele estivesse dizendo: ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, Senhor, porque se eu estou aqui fazendo a tua obra e não tinha percebido, mas o Senhor não me consumiu, é porque o Senhor ainda pode me dar mais uma chance. Ai, meu Senhor, porque eu reconheço que eu fui negligente. Ai, meu Senhor, porque eu reconheço que eu não percebi que o ferro estava ficando frouxo. Eu estava fazendo no automático, estava batendo no automático e não tinha percebido que o ferro estava ficando frouxo no machado, da madeira. Ai, meu Senhor. Ai, meu Senhor. E é interessante que ele diz assim: porque, ai, meu Senhor, porque era emprestado. Sabe o que significa? Que aquele jovem, que aquele aprendiz de profeta, aquele homem que estava na escola de profeta, reconheceu
que o que ele tinha não era dele. Sabe que uma das maiores e melhores formas da gente reconhecer que o machado está caindo é quando a gente reconhece tudo que nós nosso, mas é do Senhor. A unção não é minha, é do Senhor. O dinheiro para eu dizimar não é meu, é do Senhor. O meu trabalho não é porque eu quero trabalhar, mas é porque o Senhor me capacitou para trabalhar para o Senhor. Os meus esforços é porque o Senhor me dá condição para isso. Tudo é dele. Porque tudo é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Eu preciso entender que é dele, porque tudo é dele. O ministério é dele. O chamado é dele. O reino é dele. As ovelhas, dele. Nada é meu, amado. Nada é meu. É tudo emprestado. Sabe por quê? Porque quando a gente estiver na glória com ele, a gente não vai precisar das mesmas coisas que a gente tem aqui. Você consegue entender, querido, que o que você tem é dele? Que o que você usa, não, porque eu sou um orador de primeira, é dele. Porque eu tenho uma unção que quando eu bato o pé, o diabo cai, é dele. Porque quando eu estendo a mão, eu oro e pessoas são curadas, é dele. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. É ele. Tudo dele. É emprestado, querido. É dele. Você consegue entender isso? É dele. E aí no 6 diz assim: perguntou o homem de Deus, onde caiu? E aqui está a pergunta: aonde ficou morno? Onde caiu? Onde caiu? Onde caiu o primeiro amor? Aonde você percebeu que o primeiro amor foi embora? É necessário saber onde caiu, amado. Sabe por quê? Porque senão você vai procurar no lugar errado. Não, olha, eu orava 3 vezes ao dia, mas eu também lia a palavra 5 capítulos por dia. Eu jejuava 1 vez por semana. E agora? Agora eu jejuo 1 vez por semana, agora eu leio a palavra 5 capítulos, mas eu agora só oro 1 vez por dia, às vezes uma vez por semana, às vezes uma. Ou seja, eu tenho que saber onde caiu. É necessário eu saber aonde eu estou errando, aonde eu estou falhando, aonde o machado caiu, aonde caiu meu primeiro amor, aonde eu estou falhando no Senhor. Olha, eu era dizimista fiel, agora, dízimo? Não, o Senhor não precisa do meu dinheiro, eu é que sei como administrar. O pastor hoje falou, a igreja esse ano passou, ou desde que começou, não sei exatamente, mais 2 toneladas, mais 200 quilos, ou seja, 2 toneladas e 200 de alimento. Mas, pastor, não disse para onde ele estava dando. Sim, porque a pessoa que está recebendo, ela não precisa passar por esse constrangimento. A pessoa que está recebendo porque precisa. Então, continue abençoando. Mas eu agora quero saber, porque 5 quilos de arroz é muita coisa. É muita coisa, talvez, para uma família. Mas 5 quilos de arroz para atender 15, 20 famílias por mês, é muito ou é pouco? Onde caiu? Onde caiu que você fazia a obra do Senhor sem questionamentos e agora não consegue mais? Onde caiu que você tinha prazer em evangelizar e não vai mais? Onde caiu quando você tinha tanta alegria em visitar e hoje não visita mais? Onde caiu? É uma pergunta retórica, mas você precisa saber onde caiu. Não caiu ainda, mas eu estou percebendo que o machado está
frouxo. Então não deixa cair. Conserte o machado nessa noite. Conserte esse instrumento nessa noite. Conserte sua vida. Aproveita que é começo de ano. Começo de ano é sempre mais fácil para você fazer propósitos, né? Para você fazer objetivos, conforme foi falado. Não, o pastor falou que é para você não falar, porque se você falar, sua mente luta contra isso. Acha que você já começou. Vou começar a dieta, por isso que é a famosa dieta da segunda-feira, né? Vai sempre começar na segunda e nunca começa. Mas então, querido, não fala nada. Chegou em casa, dobra teu joelho e fala: Senhor, hoje eu preciso me consertar. Nós vamos cear, a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo. Antes de cear hoje, você fala: Senhor, eu estou me examinando e eu vejo que o instrumento está frouxo na minha mão. Eu fazia a tua obra com tanta excelência e hoje eu não consigo. Mas, Senhor, se eu estou junto ainda, é porque o Senhor quer me usar ainda. O Senhor ainda conta com a minha força, o Senhor ainda conta para que eu possa fazer. Onde caiu? Onde caiu, querido? Aonde caiu? E a Bíblia diz assim: mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, uma madeira, um galho em algumas versões, e lançou-o ali. Esse galho, esse pedaço de pau, essa madeira, simboliza a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, amado, tem poder de fazer sobrenatural. A cruz de Cristo tem o poder de fazer um milagre que é impossível o homem fazer. A lei da física nos mostra que não tem como o machado flutuar, não tem como um ferro subir, não tem como algo dessa forma acontecer. Mas o homem de Deus colocou ali aquele galho, aquele pedaço de pau, aquela madeira, e o ferro, o machado, flutuou. O Senhor, querido, mostra que com isso a cruz de Cristo tem poder. Tem poder para tirar aquele machado lá embaixo. É símbolo de pecado, é símbolo de falha, é símbolo de negligência, é símbolo de erro, é símbolo de tudo aquilo que a gente faz, que a gente diz que não tem nada a ver, que é só aquela espiadinha, que é só aquela palavra, que é só aquela gracinha, que é só aquilo, só os erros. E aí o Senhor está dizendo: ei, a madeira, a cruz de Cristo tem poder de te libertar, tem poder de fazer o machado flutuar, tem poder de fazer a tua vida ser transformada, tem poder de fazer o milagre acontecer na tua vida. Creia nisso, querido, porque a cruz de Cristo tem poder para fazer com que o machado volte a ficar afiado nas tuas mãos, que o machado volte a ter efeito e capacidade de cortar a madeira que for necessário. A cruz de Cristo tem poder para fazer com que o machado tenha o efeito necessário para continuar cortando madeira. Ou seja, o Senhor vai continuar te usando como instrumento para salvar vidas, para alcançar pessoas, para curar enfermos, para resgatar aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus. E finalmente a Bíblia diz assim: e disse, levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. E aqui está o grande detalhe. Porque aquele homem precisou crer e entender que quando o homem de Deus colocou aquela madeira ali, alguma coisa iria acontecer. Ele poderia questionar: para que tu está colocando essa madeira aí? Não questione as coisas de Deus. Não questione o sobrenatural de Deus. Não questione aquilo que o Senhor pode fazer, querido, porque o machado vai flutuar nessa noite.
O milagre vai acontecer na tua vida. O sobrenatural de Deus vai se realizar para a glória do nome dele. A Bíblia diz que aquele homem estendeu a mão e o tomou. Você vai tomar posse nessa noite? Você toma posse, querido, para que novamente você seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que você não seja morno, para que você seja quente na presença de Deus. Você vai tomar posse em nome de Jesus, para que haja manifestação dos dons de Deus na tua vida. Você novamente vai orar, pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Você vai orar e pessoas serão curadas em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai tomar posse dos dons de Deus. Dom de Deus. Você entende, querido? Quanto tempo você não fala em línguas? Quanto tempo você não ora em mistério com Deus, sabendo que é o Espírito Santo que está intercedendo? Quanto tempo você não vê a manifestação dos dons de Deus, em que você recebe uma revelação, recebe um dom de revelação? Quanto tempo o Senhor não fala contigo sobre a vida de alguém, mandando às vezes você só falar, olha, manda Jesus dizer que te ama.